Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos em mais um episódio do nosso quadro Virando Virando o Bicho. bicho! Eu sou a Larissa Paz. E eu sou a Shirlane Alcolumbre e hoje a gente está aqui com um convidado. Gente, não é só um convidado, é um doutor, um veterinário renomado na dermatologia veterinária do Brasil, doutor Carlos Lasson. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui em Belém para poder falar no Congresso Norte e Nordeste e, inclusive, aproveitar a oportunidade, agradecer a Dora, que é uma amiga de longa data, pelo convite e essa oportunidade que me foi dada ontem, que me convidaram para o podcast, né? Então, vamos lá tentar contar algumas mentiras sobre a dermatologia. Olha, para a gente é uma honra a sua participação. A gente agradece muito a doutora Dora também. Ela tem sido uma grande parceira nossa. Foi um privilégio para a gente receber. E se para a gente é uma honra, para a Larissa, ela está aqui morrendo do coração, porque a Larissa também trabalha na dermatologia e hoje está aqui te entrevistando. Exatamente. E aqui no nosso podcast, a gente sempre conta um pouquinho da história de cada profissional, né, doutor? Só que assim, antes de contar a sua história, eu vou contar como eu te conheci. Como você dá bastante palestra, então você não tem a noção de tanto público que você atinge. Então, quando eu te conheci, a primeira vez foi no congresso, né, lá de dermatologia em Campos do Jordão. Foi um congresso que eu decidi ir. Ainda eu não era especialista em dermato, mas quando eu assisti a sua palestra, ali meio que virou uma chave. Eu defini completamente que eu iria ser especialista nessa área. E eu lembro muito bem de algumas dicas que você deu, que eu trago até hoje, e eu tenho uma resposta muito boa com relação à infecção sobre piodermite recorrente, justamente pelas dicas que foi dada lá atrás. E assim, é uma pessoa que eu admiro muito, é uma honra para mim hoje estar num projeto que a gente iniciou um celular e um sonho, quando a gente fala, como estava te comentando, e virou um podcast, né, e ter você aqui conosco, ter aqui você para compartilhar o seu conhecimento, compartilhar a sua trajetória, e a gente mostrar para os médicos veterinários, assim, qual a importância de cada vez mais se especializar, a importância de se atualizar. Então é uma honra ter você aqui conosco. E para começar, nós pedimos para cada palestrante, assim, no caso você hoje vai ser tratado assim, mas você é o doutor, para falar um pouco da sua trajetória de vida, quem é o doutor Carlos Laços, mas antes, quem é o Carlos e como você chegou na veterinária e na dermatologia? Perfeito. Eu vou tentar não ser muito prolixo, né? Porque tem sangue italiano, aí começa a falar muito, né? Mas vamos lá. Venho de família de veterinários, meus pais são veterinários, então tenho inspiração desde criança. E por obra do destino, acabei gostando mais de dermato. Poderia ter gostado de cardiologia, que minha mãe faz cardiologia, foi uma das pioneiras aqui no Brasil, mas eu preferi eu sempre brinco, as perebas, né? Eu gosto de doença de pele. Então eu tive a inspiração em casa, na época do que eu estava decidindo o que eu ia fazer, eu até prestei medicina, até entrei na faculdade de medicina, mas como também tinha entrado na veterinária e era o meu sonho, eu acabei optando. Basicamente, fiz a graduação na Universidade de São Paulo, fiz depois 2 anos de residência na Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, no Unesp, campus de Jabuticabal, perdão, é que eu também prestei Botucatu, mas foi Jabuticabal. Acabei também tendo opção, né, eu poderia ter ido para a Universidade de Londrina, onde eu passei na residência lá, mas eu optei por Jabuticabal, não me arrependo da escolha, e por carregar o sobrenome, meus pais serem muito conhecidos na área, acabava que, por tabela, o pessoal associando, né, o nome a dermato, e durante a residência, eu fiz a residência 2 anos de clínica médica geral, mas todo mundo encaminhava os casos de dermato. Então, eu acabei fazendo meio que em paralelo uma residência em dermato lá, tá? Atendia todos os casos de dermato, acabavam direcionando para mim. E eu sempre fui, eu brinco, estagiário crônico no serviço de dermatologia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, onde hoje eu trabalho, né? Eu fiz estágio muito tempo lá, fiquei como auxiliando na rotina antes de ingressar no mestrado, que durou 2 anos, mas antes desses 2 anos, que eu também ficava na rotina, eu colecionei casos advindos da rotina para a tese de mestrado, eu ficava lá muito tempo, né? Aí eu prestei 2 concursos, o primeiro, que foi um concurso pro tempore entre 2003 e 2004, fiquei esse período, fui para os Estados Unidos, voltei, e depois teve o segundo concurso, que é o concurso atual, né, a vaga atual,
no começo eu comecei em fevereiro de 2010, onde eu tô lá até hoje, né? Então já temos aí 14 14. anos, mas dá quase 16 anos lá, dedicados ao serviço de dermatologia do Ovete USP, que é a minha casa, onde eu fico lá todos os dias, período aí um pouco mais do que meio período, e pratico a dermato em consultório particular também, em 3 locais fixos, né? Como a semana só tem 5 dias, não dá mais, né? E tá para manter bem o casamento, eu optar por não trabalhar de domingo, né? Então hoje eu tô em três consultórios particulares, já atendi muitos Em outros. São Paulo. São Paulo. Já teve uma época no passado, que agora eu já vou ter que confessar a idade, né? Já estou com 50 primaveras completas. Até já atendi outras cidades, né? Mas aí o deslocamento e tal, né? Aí é meio complicado, né? E acho que tentando ser o mais sucinto possível, essa é a minha trajetória, tá? Fiz a residência, como eu falei, em clínica médica. Hoje, um ou outro paciente que eu acompanho há muitos anos, até a segunda geração, né, de clientes, que aqueles primeiros pacientes já partiram, aí estão com outros animais, eu continuo atendendo. Então, alguns poucos eu ainda atendo, é muito difícil, mas faço atendimento domiciliar, alguns casos ainda de clínica geral, mas é muito raro. Eu diria que 90, quase, não digo 100%, mas 98% dos atendimentos hoje são todos voltados à dermatologia, inclusive na Dermatologia. USP. Eu sou contratado, concursado no serviço de dermatologia, então só atendo problemas Dermato. dermatológicos. E é uma Perfeito, ela casuística um explica. pouco elevada, E, é bem alto, cerca de 15 a 20 pacientes por manhã. nossa, Nossa, Mais em torno bastante, disso. né? e quantas fichas são distribuídas? Então, Assim. é que agora no Hospital da USP, cerca de um ano e meio para cá, eles fizeram uma parceria com a Prefeitura de São Paulo. Então, você tem a parte do hospital que a gente chama hospital público, são as mesmas dependências, o mesmo atendimento, a mesma equipe, é tudo igual. Então, você tem o atendimento dos pagantes, mas é uma taxa, um valor bem acessível, e tem os pacientes que entram pela Prefeitura. Existe uma distribuição, salvo engano, são 25, 30 senhas por manhã, e aí é feita uma triagem e muitos desses Olha, pacientes, né, metade. acabam indo para a dermatologia. A gente tem uma média aí, depende do dia, são 5, 6 casos novos, mas sempre existe a olhadinha, o encaixe, né? Então a gente acaba tendo um fluxo aí, uma média, quando a gente faz os levantamentos. Eu estou falando só no serviço de dermatologia, e lembrando Exatamente. que é meio período, né? É das Aham. 8 às 14 horas. A gente atende uma média aí por ano de, já chegamos a atender 4.500 animais, mas uma média de 3.000 em média por ano, que eu acho uma média bem alta, Bem e Sim, não alta. acredito que tenha outro serviço, pelo menos na América, Brasil, América do Sul, não. enfim, que tenha essa casuística que a É, gente tem. uma casuística bem alta mesmo. Sim. E quais são as condições dermatológicas mais comuns na sua rotina clínica? Olha, não preciso nem fazer nenhum levantamento retrospectivo para afirmar que os quadros das alergopatias, especialmente eu não gosto, mas tem que atender, né? Ganham Dermatite disparado. atópica. E aí os seus agregados, né? As piodermites, as infecções levedúricas, a malacesiose, em particular em cães, e também, se a gente colocar no pacote, as otopatias, né? Que muitos dos alérgicos, quase todos, né? Praticamente, se não tiveram, ainda vão ter algum episódio de otopatia na vida. Então, mas de longe, as doenças alérgicas, isso tanto eu estou falando no âmbito de universidade, né, Universidade de São Paulo, como no consultório. Embora na universidade, como seja um serviço de referência, é o serviço mais antigo aqui no Brasil, ele foi fundado em 1984 pelo meu pai, que eu tenho um grande, obviamente, uma grande admiração, Nós mentor. também. Ele fundou em 84 o serviço, né? Já passaram alguns veterinários, alguns médicos veterinários por lá. Eu estava até contabilizando, até me assustei. Na verdade, atualmente eu sou o mais longevo, né? Uma outra colega, a doutora Mari, que ficou muito tempo lá, ela ficou cerca de, acho que 13 anos, eu já estou indo para 15, então já. O tempo vai passando, você nem percebe, depois Não você vai percebe ver mesmo. quanto tempo, né, que já faz que nós estamos lá. Mas tudo se deve ao professor Larson, que foi quem fundou em 84, temos aí 40 anos de serviço, né? Exatamente. Mas voltando então, lá na faculdade, como ele é um serviço de referência muito antigo, acaba que a gente acaba tendo uns casos diferentes, né? A gente tem casos incomuns de a gente, né, que não são frequentes no dia a dia. E lá na faculdade é uma casuística, digamos, mais variada. Já no consultório, sem dúvida, as doenças alérgicas são as que se sobressaem. E assim, Sim. tentamos fazer as perguntas aqui, onde fica algumas fáceis a nível de tutor, né? Porque também tutor nos assiste.
e também depois para profissionais da área, principalmente aqueles que querem se especializar ou estão se especializando na dermatologia veterinária. Mas essa pergunta agora é para tutor. Quais são os principais sintomas para os pets, assim, que acomete, que é mais fácil de ver? Que recado você manda para eles? Olha, é o que eu sempre falo, acho que talvez o sintoma cardial em dermatologia, Uhum. dentre os vários possíveis, mas que inclusive com enfoque para o dono do animal, para o tutor, seria o prurido, né? Então, o animal se autotraumatizando, alguns, logicamente, o dono do animal, o tutor, o responsável, ele não tem esse conhecimento técnico. Então, para eles, muitas vezes, uma lambedura excessiva no felino faz parte do hábito inato de autolambedura, né? De auto-higiene, que na verdade não é, a gente sabe, né? E no cão também, que a lambedura excessiva é uma forma de prurido. Então, é o animal que se traumatiza em superfícies, em pontas, quinas de móveis, roça o rosto no chão, aquele hábito do prurido anal, que para alguns, né, confunde até com afecções das glândulas adrenais, muitas vezes não é, né, pode até ser uma manifestação sintomática da alergia alimentar, enfim. Mas a gente, e também o que, além do sintoma do prurido em si, a gente vê o que na nossa prática são os animais que o proprietário, doutor, ele está com umas famosas, entre aspas, casquinhas, né? Ele tem umas lesões, parecem umas espinhas. Geralmente são esses termos que a gente costuma observar, que a gente costuma receber como queixa, tá? Tá ótimo. Voltando ainda para as alergias, quais são os principais fatores, que contribuem para a alergia de pele em cães e gatos? E Olha, as raças mais propensas? vamos começar pelas raças. Sem Uhum. dúvida de raças, eu diria que desde que nesses 25 anos de Shih Tzu. estrada, eh, talvez no sábado, domingo não, porque eu não atendo de domingo, mas Aham. de segunda a sábado eu atendo os Lhasas, Shih Tzus Os e por Shih aí Tzus. afora. E Os seus Shih Tzus. derivados. Aqui a conta bate também, É, a Aqui conta a bate. conta não se você muda de região para colocar, região. exatamente, também colocar o York, o Yorkshire, Maltês, num passado não muito distante, cães da raça Poodle, né, que hoje em dia a gente quase não atende, pastor alemão, que hoje em dia, infelizmente, é uma raça que eu gosto bastante, a gente atende muito Muito pouco, né? pouco, né? Essa semana a gente atendeu, inclusive, nesse mês, atendemos dois pastores, né, de proprietários distintos, que não tem parentesco nenhum, com fístula perianal, que é uma afecção exclusiva não digo, né, mas é muito comum, né, muito prevalente na raça pastor alemão. Inclusive, falando do pastor, a gente atendia muito quando os cães, existe um convênio da USP, do Hospital Veterinário, PM. a polícia, tanto a Receita Federal como Polícia Militar, e na época em que tinham muitos exemplares de pastor nessas corporações, a gente atendia muito. Hoje em dia, a gente teve até um paciente que me marcou bastante, uma cachorra, a Grace, que era da Receita Federal, era uma das, eles chamam até ela é uma oficial da corporação. Ela era uma das maiores dos oficiais que mais apreendiam drogas no Porto de Santos. Ela teve um episódio que ela conseguiu apreender cerca de 1 tonelada de cocaína no chão Nossa, de um container. Estava soldado no chão de um container. E essa Caramba! cachorra tem um caso interessante, porque ela ia ser aposentada do ofício, né? Porque ela tinha um quadro de fístula perianal, e não era um quadro assim tão grave, era um quadro importante, mas a gente conseguiu controlar e ela manteve-se em atividade por mais 2 anos, tanto que a gente mantém amizade com o oficial, que era o condutor dela, ela foi aposentada, infelizmente ela veio a óbito por outra condição, outra comorbidade, e ele falou, olha, ela aprendeu muita droga devido ao tratamento que ela recebeu e pôde continuar nativa, tá? Bom, voltando às raças, né? Labrador, também, Labrador e Golden, também, né? Existem os quadros que a gente chama de dermatite úmida aguda, que pode acometer qualquer raça, mas o Golden é um caso à parte. Ele tem alguns quadros de dermatite úmida aguda que a gente não sabe a causa, tá? Mas, assim, sem querer me estender, então, essas raças que a gente citou, Shih Tzu, Lhasa, York, Maltês, tem muitos cães sem raça definida, que a gente atende também, a casuística é grande. Das raças de grande porte, Golden, Labrador. Não posso esquecer dos Bulldogs, né? Especialmente isso que eu ia dizer É aqui. verdade. Bulldog, Eles estão lá, Bulldog francês, Coitados, Bulldog bulldogs, é só inglês. problema os é, bichinhos, Isso né? tem muito a ver, doutoras, que eu sempre Hum, falo, com a época, com o modismo de raça de determinada sim. época, de determinada uhum. década. Hoje em dia está em alta o Bulldog francês. Então a gente tem uma casuística grande em Bulldog francês,
e novamente, dermatite atópica. Há uns cerca de 10, 15 anos atrás, tinha uma prevalência alta dos cães terrier, do American Pitbull Terrier, do Bull Terrier, com as famigeradas foliculites furunculoses, né, que a gente também não sabe a etiologia exata, o mecanismo exato nessa dermatose. A gente atende hoje muito o American Bully, né? Ainda É. alguns pacientes, alguns cães da raça Pitbull, mas acho que, novamente, voltando ao modismo, o que está em alta hoje em dia é o Bulldog francês, mais do que o inglês, mais do que o Bulldog americano. Ainda tem o Bulldog campeiro, que é uma raça que a gente atende pouco, mas não deixa de ser Bulldog, né? E É, temos também, não podemos esquecer do Luda Pomerânia, né? Dos Spitz. isso que eu ia É. falar aqui. São os cães com alopecia X, que é uma doença que eu sempre digo, ela não é grave em termos de prognóstico e risco de vida para o animal, mas quem adquire um cão da raça Spitz, quanto menor o cachorro, maior o problema em relação ao Spitz, porque a prevalência é muito maior da alopecia X nos Spitz, que o pessoal popularmente eles consideram em dois subtipos, né? Pelo formato de cabeça, o raposinha, que tem um focinho mais alongado, e o que eles chamam de ursinho, Ursinho. do focinho mais curto. E geralmente o ursinho, na minha experiência, basicamente são com essa conformação de cabeça os que têm uma grande prevalência da alopecia X, que eu sempre falo. Eu brinco com o dono, com o proprietário. Só vai ter cura numa próxima reencarnação, porque não se sabe o mecanismo envolvido. Nessa vida não vai. No animal, no Porque ser pode humano, voltar, ninguém né? gosta de ter calvície. O cachorro não tá nem aí se é calvo ou não, O né? dono que fica incomodado. Exatamente. Principalmente quando a dona que fica muito chateada do cachorro desenvolver alopecia, É né? verdade. Eles ficam muito Ó, a minha incomodados. pergunta era outra, mas como ele citou o Spitz, hoje aqui em Belém, digamos que é meu carro-chefe, eu atendo bastante. E a gente sabe que é um tratamento multimodal. Então, o que se adequa para um Spitz aqui, às vezes ele tem uma ótima resposta, o outro pode não ter. E isso a gente tenta repassar para os tutores, né? Hoje, assim, de terapia para alopecia X, que você vem mais utilizando e tendo resultado, qual? Olha, eu já tentei de tudo um pouco, tá? Uhum. Na minha experiência, o que eu vejo de melhor resultado, tem animal, deixo claro, doutor, alguns animais não melhoram com nada. Uhum. Não, não, não É, até melhoram, fala aqui realmente. para o público, não melhora com Realmente, nada. infelizmente, alguns cães da raça Spitz com alopecia X, lembrando que deve ser sempre diferenciado, principalmente em animais de faixa etária um pouco mais em torno de 4, quando os sintomas se iniciam, né, a alopecia se inicia a partir do quarto, quinto ano de vida, não deixar de conversar com o veterinário responsável que conduz o acompanhamento desse animal, de diferença de outras doenças endócrinas, tá? Mas quando começa numa faixa etária, em geral, de 1 a 3 anos, que é o que a gente costuma ver mais, a literatura diz que é mais prevalente no macho do que na fêmea. Eu me permito discordar um pouco. Eu acho que é uma casuística, um percentual quase que parecido. Talvez um pouco mais em macho, mas eu atendo muitas Muita fêmea. pacientes da raça Spitz com alopecia X. Mas geralmente se inicia cedo e alguns, infelizmente, não evoluem bem. Tirando a alopecia, são os animais, é o que eu sempre digo, eles não morrem de alopecia X, eles morrem com alopecia X. Tá? Isso, muito bom. Aí o tratamento, que mais tem? Tratamento, perdão. Que mais tem? Tratamento, Que tem na mais minha conduta, eu vejo um sucesso com algumas terapias por via oral, com um fármaco, especialmente a melatonina, mas eu também já vi insucessos com a melatonina. Alguns colegas, eu não tenho hábito de fazer o microagulhamento, acho uma tentativa válida, mas tem que tomar. É muito necessário um cuidado um cuidado extremo por conta de risco de infecção secundária, porque você faz multitraumas, né, ao mesmo tempo na pele desse animal, e para fazer o procedimento ele não pode ter nenhuma infecção intercorrente naquele momento, e é um procedimento que envolve um risco, né, porque é necessário anestesia geral para ser feita da forma correta. Na minha experiência, o que eu gosto de associar uma terapia tópica bem intensa, com hidratação, eu sempre digo, uma pele xerótica, uma pele ressecada, você não vai ter uma atividade folicular tão boa. Então, eu sempre associo o tratamento tópico, isso depende não é só banhá-lo a cada X dias, não, é uma hidratação com medicamentos de uso diário, na forma de spray, de mousse, de sérum, o que for mais conveniente, o que mais adequado para aquele determinado caso, e alguns tratamentos que a gente pode tentar, em alguns pacientes com uma droga, né,
que é o trilostano, só que em dose um pouco menor, é o mesmo fármaco que se usa para tratar casos de hiperadrenocorticismo, só que é um medicamento que eu deixo bem claro ao dono desse animal que não é isento de risco, apesar de a gente usar uma dose menor. E é necessário uma realização de exames periódicos, tá? Embora eu já tenha tido êxito em alguns casos com esse fármaco, numa dose um pouco menor, eu já tive também sucesso. É o que eu disse há minutos atrás. Tem casos que você não vai conseguir êxito de jeito nenhum, infelizmente. Exatamente. E dando uma dica aqui para os profissionais que querem se atualizar em dermatologia, hoje, qual seria a melhor opção para se atualizar? Tem alguma fonte de que você use de dados de pesquisas recentes para eles fazerem essa atualização Olha, ou somente em congresso? eu acho, lógico, qualquer certame, qualquer congresso, qualquer evento científico é interessante É por troca de importante. experiência, né? Além lógico, das próprias aulas, etc. Mas hoje, com a possibilidade de acesso à informação, né, de sites, ou sites normais que todo mundo usa, né, sites de busca, mas vocês têm também os sites. Eu procuro usar muito esses eh, eh, sites, né, de perfil eminentemente científico, o PubMed, por exemplo, que é vinculado ao NIH, né, que é o Instituto Nacional de Saúde, um órgão americano, mas você tem outros sites que você pode buscar e na universidade a gente tem facilidade de acesso, por exemplo, porque você tem alguns artigos que eles são trancados, que é um artigo pago, mas de dentro da Aham. universidade a gente tem acesso a vários periódicos, a vários jornais eletrônicos. E o que eu sempre falo, aproveitando a oportunidade, é assim, isso, especialmente essa dica fica direcionada mais aos donos, aos tutores. Tomem cuidado com o que vocês leem na internet, tá? Sim. Porque tem muita informação correta, mas tem muita informação equivocada. Não quero, e a gente nem tem tempo para isso, mas eu já vi cada absurdo escrito em internet e você não pode levar aquilo a ferro e fogo. Tem que tomar Sim, um cuidado sim. extremo. Então, sempre procurar a busca de um profissional habilitado, um profissional capacitado para dar um direcionamento naquele diagnóstico e no diagnóstico e, consequentemente, no tratamento desse paciente. E existem publicações específicas de dermatologia veterinária, né? Um jornal de Sim, dermatologia veterinária? sim, hoje o que todo mundo usa, que todo mundo gosta, né, que é o sonho de todo mundo que Hum. trabalha com dermato, é publicar na Veterinary Dermatology, né. Isso. Mas você tem algumas revistas nacionais também, que tem o Brazilian Journal, que eu me lembro, do Veterinary Research, tem várias. Hoje tem muitos periódicos, especificamente na área de dermato, eu acredito que o Veterinary Dermatology seja o desejo de quando você vai publicar um trabalho. Eu gosto muito, eu fiz a tese de mestrado focado em piodermites, então eu gosto muito da parte de microbiologia. Não sou microbiologista, mas eu sou um dermato com especial interesse em microbiologia. E a gente atende, né, invariavelmente, diariamente, casos de piodermite, malacesiose. Eu sou, inclusive, casado com uma Veterinário. doutora em microbiologia, ela tem mestrado e doutorado em microbiologia, então, às vezes, o papo no jantar, adivinha sobre o que que é? Sobre Staphylococcus, Acinetobacter, Pseudomonas, microbioma e por aí vai. Imagina essa reunião de família, hein? É. Só o veterinário. E com os cachorros pedindo comida ao pé da mesa, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Sempre, todo Sempre. mundo. Eles não comem chocolate, tá? Ah, tá bom. Pelo menos tem um limite aí, né? Tem Só uma. quando a ação da gravidade cai sem querer no chão um pedacinho, tá? Mas fica a dica, não deem chocolate para os cachorros. Ai, doutor, que ótimo. E, Então, e lembrando também rapidinho aí da atualização, que a gente não pode deixar de falar dos congressos, né? Sim, Inclusive, a gente está tendo a gente teve o minha nosso doutor aqui emprestado do Congresso Norte e Nordeste da Anclivepa, que está palestra dele hoje à acontecendo. tarde. Hoje à tarde, a palestra dele. Então, lembrando também que, além dos jornais científicos, a gente tem sem também dúvida. as atualizações em congressos. Foi o que eu comentei, né? Além da presença em loco nos Oi, quer congressos, tirar né? seu curso? E aqui no caso, aproveitando, né, o gancho, né? eh, hoje vai ter a palestra agora no período da Pode falar. tarde, a partir das 3 Hum? horas, com módulo de dermatologia, né? Estaremos Eh, lá. e sempre que, no caso aí, lógico, o veterinário, o tutor não, né? Mas o veterinário que tem interesse, só faltou, se me permite, um complemento. Claro. Buscar também estágios na área, por exemplo, falando lá do serviço de dermatologia do Hospital Veterinário da USP, a gente tem uma modalidade de estágio para profissionais formados,
são a modalidade de práticas profissionalizantes. Então a pessoa fica na rotina. Atualmente nós estamos com 2 profissionais formados na rotina, fora 3 estagiários de curricular obrigatório, e mais os residentes, né, então a gente tem uma equipe, né, lógico, não trabalho Hoje isso sozinho, é muito evidentemente. Vale importante, mais, né? É. doutor. Aí, tipo assim, para quem já é E eu formado percebi Como é que que tem profissional faz foi alguém essa aqui tempo. que seleção? talvez se interesse. Isso. Isso, vai Tá, lá. Tem alguém que talvez queira participar dessa talvez queira. seleção Eu já de percebi. de É um formados. estágio, ele tem um custo, mas é um custo, é uma taxa simbólica por mês, mas Certo. para você completar o número de a carga horária suficiente para ter direito a certificado são 2 meses, porque o Direto? serviço direto, Davi Laura tem que ficar o maior. o É. serviço ele funciona das 8 às 2h15, na teoria, Certo. tem dias que eu saio de lá 3 e pouco, mas o normal seriam 6 horas por dia. Então a pessoa para dar a carga, não é um serviço período integral, se fosse aí em 1 mês ele conseguiria completar a carga Sim. horária mínima, mas nesse caso são 2 meses, e praticamente todos os meses a gente sempre tem, Inscrições. mês passado ou retrasado, uma colega de fora, tá, não me recordo agora o estado, o doutor, não, o colega que está cursando lá, que já é formado agora, ele não é, ele é do interior de São Paulo, ele não é da cidade de São Paulo, mas a gente já teve estagiários, inclusive a doutora Elielza, que é parente aqui da doutora Dora, já passou muito tempo, várias vezes ela foi acompanhar lá o serviço, isso já há um certo tempo. Então a gente teve já vários colegas que vieram de fora e ficam, né, ficam hospedados em São Paulo por um período de 2 meses, e eu acho uma oportunidade bem legal, porque lá Com a gente certeza. supervisiona, mas o estagiário, né, no caso, o profissional formado, ele Chacrando. atende normal, não é só, ele não fica só como espectador, ele atende Sim. normal, e no E final a e olha gente. a casuística, só É, dermato, todo dia. Todo dia. a casuística é bem alta mesmo. E É, você tá com referência também, né, discutindo atualizações que tá Sim, surgindo, sim. já entendeu? pensou? É maravilhoso. Como é a É. inscrição? Então, essa inscrição, na verdade, é por e-mail, né? Você tem uma secretária que cuida dessa parte. Eu vou, no final, se vocês me permitirem, eu deixo o meu contato. Claro, E aí, se alguém caso tenha interesse, Eu tenho já certeza. encaminha. eu, Eu sou a primeira, hein. Tem alguém que tem interesse? eu não Mas sei de lógico, cabeça, vai ter né? mais médicos O veterinários. e-mail da Com secretária de certeza, cabeça, eu não me recordo, imagina. É, nem o telefone direto dela, mas isso daí é tudo, hoje em dia, tudo se resolve por e-mail, né? por e-mail. Ótimo, Muito. oportunidade única, hein. Então, assim, sabemos que dentro da sua especialização, né, de dermatologia, você se especializou mais em uma área de estudo, de pesquisa, como você falou, junto com você, sua esposa. Então, vocês cada vez mais estão estudando. Lá, digamos, nesse congresso, já tinha essa discussão, né, da microbiota, bactérias resistentes, a questão de optar por terapias que fossem mais tópicas do que já entrar com terapia sistêmica para animais de piodermite recorrente. Então, assim, doutor, fala um pouquinho disso pra gente, principalmente quando a gente encontra aqueles animais atópicos que o tempo todo entrando em crise, que eles passam muitas das vezes com o clínico, não vão diretamente com um especialista e ficam fazendo Ciclo de esse antibiótico. ciclo inconstante, porque o clínico às vezes não consegue fazer o controle, né, adequado, corretamente, porque o segredo é fazer um controle prolongado. E aí, no caso, passa essa dica de quanto é importante a gente abordar esse tema. Perfeito. Essa resposta é uma resposta que eu vou tentar novamente falar num curto prazo, mas isso daí seria assunto, de repente, para uma palestra de 2 horas em um congresso. Exatamente. Mas vamos lá. A gente vê hoje, já de muito tempo, as supostas pioras do que o proprietário associa do quadro em si da dermatite atópica, quando na verdade ele teve uma infecção intercorrente, quer de etiologia bacteriana ou fúngica, no caso, por uma lacesiose cutânea, ou até ótica também. Então, o que a gente aborda, a gente sempre aborda o paciente com diagnóstico de dermatite atópica, como você mesmo mencionou há uns instantes atrás, uma terapia multimodal. Você tem Uhum. que fazer o controle regular de ectoparasitas, que isso acaba que meio que inconscientemente o proprietário, o dono do animal, acaba esquecendo e deixando de fazer. Banhos frequentes, até para aquela ideia, né, de recompor a barreira cutânea, né? Então, banhos frequentes, existe um dogma, posso falar assim, que cachorro não pode tomar muito banho. Um cachorro rígido, concordo, mas um animal atópico, ele precisa de uma frequência de banhos. Aí há controvérsia, se quantas vezes por semana, isso é caso a caso, não existe uma receita de bolo. Mas sempre focar no tratamento da prevenção ou minimizar
dentro do possível, o gatilho, o desencadeamento de um novo episódio ou de piodermite ou de malacesiose cutânea. Aí o banho tem essa finalidade também, além de recompor, como eu disse, a barreira cutânea. Recompor é uma palavra um pouco, melhorar a estrutura, porque você não consegue recompor, porque é um problema genético, é um problema estrutural da barreira cutânea, da epiderme, que não me permite o tempo entrar em mais detalhes aqui. O controle de ectoparasitos, a gente vê uma resposta muito boa naqueles pacientes que são submetidos a uma dieta, entre aspas, hipoalergênica, quer seja caseira, feita em casa, e inclusive há hoje em dia empresas que formulam essa desculpa, não tenho tempo de preparar a dieta, você tem alguém que possa fazer isso para você. Evidentemente, é um custo, tá? Sim. Exatamente. E existem ótimas rações no mercado hoje em dia. Quando a gente, lá no serviço e no consultório também, eu sempre foco, existem várias opções, especialmente para cães. Gatos, eles estão um pouco escanteados, fica a dica aí, de repente, algumas Aham. empresas de oferecer, tem poucas opções de rações hipoalergênicas Sim. para gato, e a gente sempre procura usar as de proteína hidrolisada, que eu acho muito importante. A maioria, aliás, são de proteína hidrolisada no mercado, porém tem algumas que são hipoalergênicas com proteína inédita, mas sem ser com a molécula hidrolisada. Então a gente dá preferência às A às hidrolisada. rações com proteína hidrolisada, isso só basta ver Rótulo. no rótulo, na composição, se é feito com proteína, proteína única, uma fonte proteica única, monoproteína e proteína hidrolisada. É a melhor situação para dieta hipoalergênica. Então, como eu mencionei, é uma terapia multimodal, e hoje a gente tem, felizmente, eu digo isso para os residentes, que há 15, 20 anos atrás a gente não tinha as opções de fármacos que a gente tem hoje, de imunomoduladores, quer seja medicamento via oral, medicamento até injetável hoje no mercado. Então, hoje, a chance de êxito no controle, você nunca diga a cura de dermatite atópica, de alergia. Quem fala que consegue curar a alergia, eu acho Desconfie. que Tá deve ser pegando. desconfiado. Então, existe um controle adequado e é um controle multimodal. Isso gera custo, gera trabalho, gera dedicação por parte do tutor, mas é o que a gente consegue fazer, Sim, tá? perfeito. Exatamente. E só para complementar, desculpa, Da micro a questão dos banhos, como eu disse, ela pode ser feita, né, com uma frequência maior, e é necessário também, se possível, no caso de dermatite atópica, um controle de hidratação. A hidratação com o uso de medicamentos de utilização diária é muito importante, na forma de spray, na forma de gel, se forem lesões mais localizadas, na forma de mousse, enfim. E a gente tem ótimas opções no mercado de linha comercial, da mesma forma que aí eu sou suspeito de falar, porque quem me hã. conhece sabe que eu adoro, que eu uso muito essa ferramenta que a gente tem, que é a farmácia magistral, né? A manipulação, porque você personaliza, você customiza o tratamento para aquele paciente. Isso é bem interessante. E muitos proprietários acham isso interessante e aderem ao tratamento, porque ele está vendo que a gente está fazendo um medicamento específico para o animal naquele momento, naquela necessidade. Isso é algo que eu acho que a dermatologia ainda tem. Não são muitos profissionais que utilizam essa ferramenta. Isso está disponível a todo e qualquer profissional que milite na área. Tá? Na sua pergunta, você tinha mais alguma coisa que eu não abordei? Com relação à microbiota, né, Tá, que é perfeito. Hoje há muitos estudos, né, que é uma tendência já de alguns anos, do microbioma, né, do microbioma intestinal hum, e também, né, também uhum, na esfera dermatológica. Eu acho que aqui no Brasil a gente não tem ainda, que eu saiba, nenhuma linha de pesquisa muito dedicada, pelo menos lá na faculdade, a gente não tem ninguém no momento estudando o microbioma voltado para a dermatologia, tá? Mas por isso que eu volto ao que eu citei instantes atrás. De repente, fazendo parte do tratamento desse paciente atópico, o uso de uma dieta específica, né? Até para você manter uma microbiota intestinal constante, tá? E talvez acho que o ponto que faltou falar é assim. Eu já venho há bastante tempo batendo nessa tecla, a gente tem que ter muito cuidado com o uso de antimicrobiano por via oral, até por conta de seleção de cepas bacterianas resistentes, em especial no caso de dermatite, está falando das cepas de Staphylococcus, tá? Sim. uhum. Para a gente, o que mais tem valor, né, o que mais tem importância, é o Staphylococcus pseudointermédios, que é um primo irmão do Staphylococcus aureus, né, que é uma cepa coagulase positiva, que é o grande agente, o grande vilão, o grande ator na etiologia das piodermites.
mas a gente tem que ter muita parcimônia no uso de antibiótico, isso não só em dermatologia, em outras Outras especialidades, situações. isso já vem de muitos anos na medicina humana. Quem tem interesse é só ler o que tem de estudo publicado, inclusive em humanos, com Staphylococcus aureus multidroga resistente. A gente, infelizmente, tem também o Staphylo pseudointermédios multidroga resistente. E aquele paciente que chega para a gente, já passou na mão de outros veterinários e chega com aquela pasta, aquele calhamaço de receita de antibióticos, você sabe que tem que tomar um cuidado. Então a gente tem que ter uma atenção redobrada. O que a gente preza sempre é tentar, sempre que possível, logicamente, dar opção, primeiramente, à terapia tópica, com antimicrobiano tópico, aí ajuda, no caso, voltando a falar de manipulação, você consegue formular no mesmo medicamento, incorporar ativos que têm ação antibacteriana, que têm ação hidratante, emoliente, umectante, por aí afora. E também hoje já de um tempo, isso vem da medicina humana, da dermatologia humana, o uso de algumas substâncias derivados do ácido hipocloroso em particular, né, que a gente dá para incorporar em shampoos medicinais, e também o próprio hipoclorito de sódio, né, mas eu não tô, pelo amor de Deus, não é para começar a aplicar a hipoclorito de sódio Gente, nos tudo isso tem cachorros. uma Não, formulação. isso, tem uma concentração máxima, você tem que ter uma orientação de um profissional capacitado, mas Isso, de um assim, dermatologista. exatamente. Só que, novamente, pelo tempo escasso, não dá para eu passar aqui protocolos. De Claro. qualquer forma, sempre o clínico dermato ou clínico geral que atende dermatologia, tem que priorizar sempre que possível a não utilização de antimicrobianos por via oral. Não estou falando que nunca deva se usar muito, pelo contrário. Casos de Sim. piodermites profundas, vocês têm que utilizar naquelas piodermites que você tem risco de sepse, de risco de vida para o paciente. Mas isso, a gente tem que sempre estimular a não realização da automedicação, né? Porque os antibióticos de linha veterinária ainda a pessoa consegue comprar sem a retenção de Sem receita, controle, o né? que na minha cabeça isso é um erro. Deveria ser da mesma forma como são os antimicrobianos de linha humana, tá? Com Sim, retenção de receita. Exatamente. sim. Isso é muito importante, né? Mas ainda não é realidade no Brasil, Sim, sim. né? Não é realidade, e por isso que nós, como médicos veterinários, precisamos fazer conceitas conscientes, com receitas conscientes e individualizado e personalizado para cada animal. Para quem não sabe, ele é o rei da manipulação. Não, As aí, formulações dele, assim, é muito personalizada, então, assim, ele tem uma prática muito grande com relação à manipulação realmente para cada paciente. a doutora tocou em 2 pontos, um que é verdadeiro, outro que é falso. Que é Hã. verdadeiro, que eu realmente faço muita manipulação, sim, que eu sou o rei, isso é mentira, Rei tá? não, né? Eu apenas gosto. Eu aprendi isso, até a oportunidade com o meu Pode falar. pai, ele que introduziu, né, ele junto com o professor Cid Figueiredo foram os pioneiros na dermatologia aqui no Brasil, a menção ao professor Cid Então é seu pai que Figueiredo, é o rei. o professor Cid Figueiredo, depois meu pai, né? Eles começaram praticamente, o professor Cid na Unesp de Botucatu e meu pai na Universidade de São Paulo. E eu aprendi com ele, na verdade, né? Ele começou isso na década de 80, então apenas perpetuei É. o que ele iniciou e aqui, né? Eu não, se eu começar a falar dele, eu vou falar muito tempo, né? E até não estou preparado emocionalmente para tanto. Emocionalmente, para falar. Mas só uma pergunta pessoal, doutor, você tem filho? Não, não tenho filho. Tenho só filhos de 4 patas. Ah, sei, não, porque já ia perguntar se o legado iria Talvez meu continuar. sobrinho, Hã? o mais velho, ele gosta muito de animal, mas eu não sei se ele vai seguir a área. Entendi. Né, a gente não força nada, mas eu tenho esperança que de repente a Maria Eduarda, minha sobrinha do meio, que já está aí mais uns 3, 4 anos, já vai ter que definir uma O profissão, quem futuro. sabe. Talvez, mas e Talvez. o novinho, o João, eu acho que não. Acho que ele gosta de animal, mas não é, Hã, não sei se será veterinário, tá? entendi. Continuando aqui, a gente sabe que hoje a gente tem novas tecnologias na medicina veterinária, né? Algumas já trabalhadas na dermatologia, como os anticorpos monoclonais. O que que a gente tem de novidade nesse? A gente foi num congresso agora recente, né? Que se falou também de cromoterapia.
né, a Tem. questão do uso das luzes era, né, e aí Foi. a gente Nossa. tinha até um aparelho lá sendo lançado. O que que você acha em relação a isso? Isso é realmente promissor? Os estudos mostram que tá chegando essas novidades aí pra gente? Olha, eu sempre, logicamente, prefiro opinar sobre um fármaco, determinada molécula que eu Aham. já utilizei, tá? Eu tenho uma experiência boa, muito boa, né, com um anticorpo monoclonal, que é o todos conhecem, né, para controle da dermatite atópica, né, o Cytopoint, se me permite falar aqui o Claro. nome. Sim, sim. Eu acho uma ferramenta muito interessante, lembrando que só ele, só o Uhum. imunomodulador, quer seja injetável, via oral, aí volto a falar das infecções intercorrentes. Não adianta o colega que utilizar provavelmente vai ter falha se ele utilizar no momento inadequado, não no momento certo. Se o animal tiver uma malacesiose severa, uma piodermite disseminada e ele for utilizar um anticorpo monoclonal, naquele momento provavelmente não vai ter êxito, tá? Então, novamente, é necessário acompanhamento por um profissional capacitado para dar o diagnóstico, tratar aquela infecção, aquela comorbidade, para depois utilizar no momento certo esse fármaco. De fármacos, pelo menos que a gente tem disponível no Brasil, que a gente usa na prática, o Cytopoint, o anticorpo monoclonal, né? Que ele atua sobre a interleucina 31, né? Que não é a única, mas é um dos principais mediadores do prurido. Ele tem muito boa experiência. Eu sei que tem alguns estudos em andamento, mas que eu tenho utilizado, assim, de imunomodulador, tá? O que tem de mais recente, né? Ainda é o Cytopoint. Cromoterapia já se fala já há alguns anos em dermatologia, mas acho que eram estudos não muito bem controlados, eram estudos anedóticos. Então, particularmente, eu não tenho experiências com a cromoterapia. Eu acho que toda terapia a complementar é válida, tá? Tanto em dermatologia como em outras especialidades, desde que seja usada da forma correta, com acompanhamento, não pegar receita de internet, porque isso daí pode até ser Sim, perigoso, e sim, claro. infelizmente, a gente se depara com vários casos que, eu peguei esse protocolo em site tal, isso aí você vai atrás, você vê que isso vale também para dietas formuladas, tem muitas dietas supostamente balanceadas para animais na internet e não são balanceadas, tá? A gente faz, inclusive, aproveitando, eu lembrei de falar, lá na faculdade a gente tem a facilidade de, quando institui uma dieta hipoalergênica para um determinado paciente, a gente tem a possibilidade de encaminhar eles para o serviço de nutrição. Então, existe todo um respaldo, né, nutricional, com cálculo adequado de aporte de calorias, de balanceamento dessa dieta, e hoje, se você estiver falando no âmbito privado, existem muitos profissionais também hoje em dia que se dedicam à nutrologia. Então, só fazendo essa lembrança aqui. Agora, de estudos, eu acho que ainda tem alguns estudos ainda por vir em outras terapias adicionais, tá? Eu, particularmente, com cromoterapia, eu não tenho experiência, não milito nessa área. O que eu acho que vale, principalmente aproveitando, né, essa pergunta, no caso das psicodermatoses, né, nas dermatoses com componente psicossomático, eu acho que é bacana, desde que seja também um profissional capacitado, evidentemente, você, além do tratamento alopático convencional, você fazer todo um manejo, e você tem profissionais que militam na área de comportamento, tá, profissionais capacitados, eu conheço alguns, e, inclusive, também, nesse caso em particular das psicodermatoses, principalmente, né, das dermatites por lambeduras, Esse as gatinho dermatites teu aí. factícias, né, dermatites pantomímicas, tem várias alcunhas, eu acho que é válido também o uso da homeopatia. Você tem que ter muito critério, né? Você não vai usar a homeopatia para toda dermatose, mas Situação. para essas com componente psicossomático, eu acho que é uma Bem ajuda legal, interessante, tá? muito legal. Assim, você falou que sua agenda tá cheia, mas eu não sei se você pratica também no seu dia a dia, hoje já consulta online, né, a telemedicina, e se você já pratica, tem essa experiência, como é que faz, assim, que dicas você dá para um especialista fazer uma consulta bem feita online? É uma É pergunta possível? Então, é uma pergunta um pouco complicada, uma resposta um pouco pergunta não, uma resposta um pouco complicada. Eu não pratico, a telemedicina. Para falar, teve 2 situações que foi bem no período da pandemia, que ainda não tinha nenhuma regulamentação, e era um proprietário que estava em outro estado e estava desesperado. Inclusive era um caso de um Spitz, não era tão grave, depois eu vi, era um provável alopecia X,
e a pessoa era da área médica, então facilitava, era médica humana, né, medicina humana, e aí ela até combinamos de ela trazer um paciente para São Paulo, mas acabou não trazendo, acho que o cachorro, segundo um contato que eu fiz, depois ele melhorou, tá? Então acabou não vindo. Mas eu não sei isso, eu acho que depende do estado, da cidade, eu não sei isso, não, realmente é desconhecimento meu. Se existe uma normativa no âmbito federal, ou isso é Já de foi estado liberado. para estado, se é liberado é Em todo liberado o Brasil? em todo o Brasil, não sei. Pelo que eu li, sim, que me Tá. mandaram, já tá podendo fazer a telemedicina no Brasil inteiro. Eu acho que isso é um reflexo da pandemia, né? Isso. Como se É, existe, Antes pode não era, fazer. mas já foi liberado. Eu é. acho um pouco complicado, Uhum. porque você não. É o que eu sempre falo, a foto ela é bidimensional, ela não é tridimensional. Se você te Sim. manda foto do paciente, faz uma anamnese detalhada, ok, como é de praxe, mas não é a mesma coisa. Você tem que Não. coletar material para o exame Já ia subsidiário. dizer, tem os Como que você exames de vai fazer? pele que tem que Você não fazer, vai né? pedir para o dono coletar. Um exemplo, Ou mandar levar no laboratório, que aí você assim tem eles essa fazem. opção, mas aí eu sou É, das antigas, eu faço a dermatologia raiz, eu prefiro eu coletar. coletar. Eu, Sim, sim, em casos extremos, né, se for uma sim. cultura, aliás, cultura não, cultura eu prefiro eu coletar, porque é o que eu falo, se você coletar errado, né, uma técnica não muito, não é não diria nem asséptica, o sítio certo de coleta de material para cultura bacteriana, você vai ter um resultado comprometido dali 7, 10 dias. Se for um cultivo micológico, dali 25, 30 dias. Então, conduta minha, eu prefiro eu coletar. Sei que muitos colegas não têm, não gostam, preferem mandar no laboratório para coletar, mas isso é conduta minha, né? É coisa minha, eu prefiro eu coletar. Então, voltando ao assunto, na telemedicina, você fica né, fica meio complicado fazer isso, tá? Então, assim, eu não. Teve até um exemplo, se me permite, não sei se o tempo permite, é bem rápido, Sim, sim, pode falar. uma senhora que me contactou, ela é de uma cidade a 420 quilômetros da capital, e ela me fez um contato no final do ano, querendo uma consulta online. Eu falei, não, não vou fazer, eu prefiro, até porque já não estava mais na pandemia e tal. Uhum. E ela acabou, acho que ela viu que eu não ia fazer, e aí eu acabei, ela acabou vindo, eu vi esse paciente semana passada, foi a segunda vez que ela veio, já está marcado uma próxima avaliação daqui um mês e meio, é um Spitz com alopecia X, tá? Por Desespero. questão de confidencialidade, não vou ficar citando o nome Sim, sim. dela e tal. Sim. Mas ela veio, ela pegou a estrada, são 5, 6 horas, veio, fez toda uma logística lá, eu atendi ela mais cedo, acho que até um dos atendimentos, acho que foi num dia num sábado, né, porque aí ficava mais fácil para ela. Então, e indo de encontro a isso, doutora, voltando um pouco no tempo, hoje com muitos profissionais militando na área de dermato em diversos estados da federação, hoje em dia isso é mais difícil, mas eu, não no passado não muito distante, eu já atendi paciente de Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, já atendi de Mato Grosso do Sul, de Manaus, de uma vez, e cidades assim do interior de São Paulo, diversos. E ele marcava no consultório. Teve um paciente que eu atendi, era uma senhora que ela fez um bate e volta, como se diz, né, se diz no jargão. Ela veio de Vitória, do Espírito Santo, foi até São Paulo, atendi lá no consultório na Zona Oeste. Ela foi de manhã e voltou no mesmo dia. E era um cachorro, eu lembro até hoje. Ele era super bravo, era um animal com sarna demodés que a gente conseguiu diagnosticar. Depois a gente viu já um paciente adulto, tive a descobrir que ele tinha um linfoma. Infelizmente ele evoluiu a óbito, né, por conta do linfoma, e a demodésica naquele momento foi um sinalizador, né, de uma comorbidade, tá? Então, assim, por que eu usei esse exemplo? Porque se no passado as pessoas vinham até você, encaravam aí, sei lá, horas de viagem, hoje, com colegas em várias cidades do Brasil, com a disseminação dos cursos de especialização, existe uma gama grande de profissionais. Então, Sim. eu respondendo, né, eu prefiro Prefiro fazer a consulta sempre presencial. ou indicar Ou também, né. indicar, exatamente. Muitas vezes eu indico algum ex-estagiário, algum colega que a gente confia, e fala: Nossa, tem aqui tem uma senhora de Campinas que queria que eu fosse até Campinas, não é tão longe, mas eu teria que, né, mudar toda a agenda. Indiquei uma colega e deu super certo. Exatamente. Tá. Tem mais alguma pergunta para A ele? gente já tá finalizando. Tá perto de finalizar. Eu só tenho uma última pergunta para te fazer. São várias, né, Pois mas o não? tempo, infelizmente, não dá direito. E assim, eu gostaria também de saber, porque você tem uma casuística muito grande, assim como tem lá, tem aqui também das doenças alérgicas, né, acontece bastante hoje, mas fora elas,
qual, digamos, maior casuística? Tem muito doença autoimune, o que vem se mostrando como alerta, como assim, ó, veterinários, presta atenção nisso. Às vezes vocês se confundem muito, acha que tudo é alergia, mas não é isso, Então, entende? é uma Tem um pergunta alerta, assim. bem interessante, doutora. Eu ia até, se tivesse oportunidade, já que você me deu, eu vou falar. Uhum, Eu vou falar isso baseado na casuística da universidade. A gente, certo. infelizmente, eu digo isso com tristeza, a gente tem atendido num número cada vez maior, talvez até porque a gente passou a atender um outro perfil de paciente, né? Sim, Eh, a gente tem atendido, não digo diariamente, mas semanalmente, às vezes. Essa semana teve um dia que tivemos 3 no mesmo dia. Tem crescido muito a prevalência de esporotricose, principalmente felina. Ai, sim, Cães também a gente sim. atendeu recentemente, mas gato, felinos todos, praticamente todos os dias a gente A tem nossa região atendido. está começando agora esse crescimento. Isso eu digo com muita preocupação, né? Sim. Mas a gente tenta ao máximo, tem casos que a gente tem visto, isso, né? Já tem trabalhos publicados já de algum tempo de resistência aos azólicos, né? Então a gente tem esse grande problema, né? Que é conhecimento de todos, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, isso já vem desde o início dos anos 2000, né? Lá é Sim, sim. um quadro ainda é um quadro bem delicado, né? Uma situação bem delicada. Então, acho que a gente tem visto muito problema com esporotricose. Leishmaniose a gente atende, mas ainda não é uma área, não é endêmico em São Paulo. Estou falando do município de São Paulo. A Sim. gente atende pacientes que residem ou que têm acesso em viagens a áreas endêmicas para leishmaniose, mas esporotricose talvez seja o grande problema, principalmente, né, esporotricose felina, que tem, né, o potencial zoonótico, né, como é Uhum. uhum. sabido por todos. O que mais você tinha me perguntado, Foi isso doutora? aí. Mas é até interessante você falar isso, porque tá, digamos, tá ficando assim a nível de Brasil, né? É, A gente também foi para o é, congresso é, recente, foi falado bastante. é. Até o coração dela palpitou agora com sua resposta, que ela é especialista Falou em dos gatinho. gatos. Então, assim, na semana passada, fui com amigos do meu esposo, que não era daqui, são de Minas Gerais, jantar. Aí ele soube que eu era veterinária, ele falou assim: doutora, pois é, eu tenho 3 gatos, um dorme aqui, outro dorme na minha cabeça, e contando da relação deles com o gato. Aí ele conversa, ele falou: pois é, mas um deles tem esporotricose. Quando ele apresentar qualquer sintoma, eu dou itraconazol, volto ao normal. Eu dei bastante alerta para ele com relação a isso, que ele não faz nenhum controle, é uma proximidade muito grande. Então, assim, olha para aquela câmera, manda um recadinho, vou até fazer esse recorte, assim, mandar para ele, para os tutores, esse aviso, essa gravidade, é uma doença zoonótica, assim, para essas pessoas, né, Veja, esclarecimento. então, a esporotricose é uma zoonose, né? Ela passa do animal para o ser humano. Então, um paciente, né? Se eu posso, não tem uma receita de bolo, mas pega um felino, isso vale também para o cão, mas especialmente aqui no caso felino, que tem uma lesão, vou falar num termo menos técnico, uma lesão ulcerada, uma lesão aberta, em carne viva, entre aspas, como se diz, lesão que sangra, lesões graves, que geralmente em vários pontos do corpo, procure auxílio de um veterinário. Se tiver condição, de repente, ir direto num dermato ou mesmo um clínico bem capacitado, porque pode ser e qualquer faixa etária, tá? As neoplasias, os cânceres de pele existem muito, é muito comum, são muito comuns em animais, em cães e gatos, principalmente de pelagem de pelos claros, pelos brancos, mas numa faixa etária animais um pouco mais velhos. Então, animais jovens, especialmente com lesões graves, lesões abertas, é importante, não estou afirmando que é esporotricose, existe tratamento. Eu já vi muita gente, não tem cura, não vou atrás. Não, deve ser feito sim a busca por um profissional capacitado. A gente tem visto, inclusive, alguns pacientes jovens, tem gatos de 1 ano, 8 meses com esporotricose, Sim. tá? Vi um agora recente, foi até uma história triste, que o proprietário era uma pessoa, enfim, não quero entrar no mérito, mas ele abandonou o animal, foi levado para um outro proprietário, e era o mesmo animal, porque ele estava tricotomizado, a gente havia feito, foi um intervalo de 5 dias. E tinha um diagnóstico Que triste. incorreto de esporotricose, é uma gatinha branca com carcinoma, né, um câncer bem invasivo, mas a gente vai dar qualidade de vida, porque ele invadiu ali, não tem muito o que ser feito em termos de terapia do câncer de pele propriamente, mas é uma gatinha de 16 anos, então é um outro perfil. Veio com diagnóstico errado de esporotricose e era um carcinoma, e é um carcinoma, a gente vai tratar, ela está ainda, felizmente, num bom estado geral, é uma gatinha de 16 anos,
ela mudou de nome porque foi levado por 2 proprietários diferentes. Era branquinha, depois virou soneca ou vice-versa, tá? Mas é uma gatinha que tá bem, tem os parâmetros de Que bom. exames Que bioquímicos, ela bom tem que alguém 16 anos, resgatou. uma idade estimada, tá? Então essa é a dica. Gatos com lesões feias, lesões abertas, lesões que a gente diz ulceradas, e independente da faixa etária, especialmente gatos que têm acesso à rua, à área externa da casa, se sai da propriedade, tem que ter esse diagnóstico diferencial. E também, aproveitando a dica, você que é dono de gato, não deixe o gato ir para a rua. O gato tem que ser domiciliado, não é para Sim. ele não, além de poder pegar doenças infecciosas, como a esporotricose que a gente está falando, tem alguns parasitas no sangue que também podem causar um quadro de anemia muito sério, fora, infelizmente, muitas atrocidades, muitas maldades, Atropelamentos, atropelamento, traumas. envenenamento e por aí Isso, afora, tá? E só exato. voltando prometo que é só para finalizar a pergunta Pode ir. de algumas doenças imunomediadas. Essa semana, por coincidência, esse mês, aliás, a gente atendeu, tem 3, aqui para a doutora ficar feliz, temos 3 casos em andamento de pênfigo foliáceo em gatos, que não é muito comum, É. 3 no mesmo mês, realmente não é comum. Tem um outro pênfigo em cão, que é uma cachorrinha que a gente está lutando aí, ela tem um quadro, provavelmente, talvez o gatilho seja uma neoplasia, que a gente não conseguiu descobrir o foco ainda, e um quadro que a gente chama de pênfigo paraneoplásico, né? Uhum. Provavelmente desencadeado por neoplasia, uma cachorra chama Tempestade, a gente está na luta. É tempestade mesmo. Tempestade, tem sido uma tempestade Uma na nossa X-Men. rotina. E ela, graças a Deus, está melhorando, tá? Então, são 2 casos. A gente já tem uma casuística de doenças autoimunes, imunomediadas, mas ela não é tão elevada. Assim, seria uma situação menos pior se eu tivesse mais pacientes com doenças imunomediadas e menos com esporotricose, mas isso Exatamente. não está sendo a nossa realidade, Sim. tá? E bem interessante essa colocação final. Estamos É. chegando ao fim. Não acredito. Vamos fazer um agradecimento rapidinho aos nossos parceiros, porque Ó. antes de finalizar, a gente vai pedir para o nosso doutor para dar aquele recado Exatamente. Que foi, Do do coração. coração. Do sim, coração. A gente queria agradecer aqui alguns nossos parceiros aqui do podcast que estão sempre com a gente, a Averte, né? Vet Life Centro Veterinário, E também temos a Droga Vet, né, gente? a Royal Canin com a linha de rações Super Premium, MSD. É a muito parceira. advogada Ellen Vieira e quem está compondo os nossos looks de hoje. É a Tolly. A gente gostaria de agradecer profundamente a Anclivepa, a doutora Dora, por ter cedido esse palestrante. A gente roubou ele do congresso. Gente, para quem não Rapidão. sabe, ele foi raptado lá do congresso, né? Veio aqui muito gentilmente ceder esse bate-papo aqui pra gente. A gente está muito feliz. É uma honra ter recebido você aqui, doutor, hoje. E antes de finalizar, E antes de finalizar, doutor, você não poderia passar aqui, né? E já é uma também tradição do uma podcast. tradição, mas nem só por isso, você veio de fora, você também é uma inspiração, você tem uma longa jornada na dermatologia. É uma honra estar de frente com você. Fiquei super feliz. E assim, porque às vezes vocês estão diante de um público muito grande fazendo palestra, e são vários profissionais. E o papel que vocês têm lá na frente é muito importante porque toca na vida de algum palestrante. Na minha tocou. É Então, assim, é inspirador. inspirador e, tipo, me inspirou, tipo, a admirar a caminhada do seu pai, a sua, na dermatologia veterinária e fazer diferença nos meus atendimentos, tá? Então, agradeço muito por você estar aqui e não poderíamos deixar de presentear você com o nosso presente do Pará. Que você vai receber aqui, tá? O kit Pará Joelma é. muito Exatamente. Só não tem o obrigado. tacacá aí dentro. Não, porque aí é derramar, né? Mas muito obrigado, Então, coração, tá? Mas tem bombom de castanha, de cupuaçu, tem a farinha de Bragança e biscoitinhos de cupuaçu. E Ótimo. personalizado esses biscoitinhos, você vai ver. Eu não sei, o meu problema é que talvez eu não sei se eu não vou comer isso hoje, talvez eu nem leve para São Paulo, Não, mas você tem que Olha, levar pedir pra pra esposa. se eu levar isso, ela vai comer tudo, não vai sobrar nada para mim. E ainda sobrar pra dar um pedacinho pro cachorrinho. Isso ela que falou, pessoal. Não eu- escutem essa parte. Brincadeira, não Deletem, escuta. tá? Mas deixa eu falar. Deixa um recado do coração aqui pros médicos veterinários,
tá? Que queiram se especializar em dermatologia veterinária, ou até mesmo outros médicos veterinários que seguem essa jornada, pode deixar aqui pra Bom, gente. eu sou talvez muito suspeito para falar, né? É uma área que eu sempre gostei, por inspiração do meu pai, segui os passos dele, não com a mesma maestria, seguramente, né? Eu sempre falo, o dia que eu souber 10% do que ele sabe, eu estarei satisfeito. Mas a gente tenta, né? Honrar o nome da minha família, tem minha mãe também, que é uma fonte, uma grande de inspiração para mim, só que é outra área que eu não gosto, o que, que eu vou falar, é verdade, eu não sou muito fã de cardiologia, tá? Mas acho que da mesma forma que muitos têm seguido esse caminho, se você gosta de dermato, hoje você tem ferramentas, você tem conhecimento disponível, internet, presencial, através de estágios, congressos, eventos científicos. Hoje, né, acabou de ter o congresso agora, que infelizmente eu não consegui participar, o Congresso Mundial, que foi agora nos Estados Unidos, né, mês passado, tá? Que é a cada 4 anos, mas você tem os congressos promovidos pela Sociedade Brasileira de Dermatologia Veterinária, hoje tem cursos de especialização online, presencial, tá? Eu adepto sempre da dermatologia presencial, aquilo que foi citado aqui, né? Mas sempre que possível, se atualize, nunca deixe de se atualize em fontes seguras, né? E como foi dito, se tiver interesse, quem tiver interesse em estagiar conosco lá na Universidade de São Paulo, as portas estão abertas, não só profissionais formados, né? Profissionais estágios curriculares, né? A gente recebe alunos de outras instituições, de instituições de outros estados, a gente até recebeu estagiários de outros países em algumas circunstâncias, Olha não há que muito legal. tempo, estágio de férias, existe, é tudo, eu vou deixar, se vocês me permitirem, eu deixo aqui Claro. o e-mail, tá? As doutoras até fizeram uma cara de espanto, eu sou um pouco raiz, eu não tenho nem Instagram, mas eu vou ter que abrir depois para poder Vai. Pra divulgar o gente poder podcast. marcar ele. Minha irmã fica extremamente irritada comigo. Minha irmã trabalha com assessoria de imprensa dos grandes escritórios de Mas advocacia em agora você São fala pra Paulo. ela: "Mana, eu vou abrir É. um Instagram". Mariana, vou abrir, tá? Por livre e espontânea pressão, vou abrir um Instagram, tá? Mas eu vou deixar meu e-mail aqui, tá? É Larson, com R, Larson, 2 S e N de navio no final, LARSSON, @usp.br. Quem tiver alguma dúvida, ou tiver de alguma forma a gente puder ajudar, esse é meu e-mail A gente vai colocar pessoal, também na descrição do do perfeito. do E do na vídeo, do legenda? podcast, na legenda, a gente vai pôr o seu e-mail. Tá. E sim, quem tiver interesse em estagiar na faculdade, as portas estão Que abertas. possa, né. A Larissa nem A quer. gente, a gente tenta. Sem o microfone. Eu gostaria também que, se fosse possível, você falasse, porque nossos embaixadores, nós conseguimos também, no caso, a Antivepa, ela direciona O seu curso. o seu curso. Nós temos muitas faculdades, Pois é. tá? Nossos embaixadores são em média 12, 14, o outro que faz parte é indicado pela Antivepa para o seu Perfeito, estágio, tá? perfeito. A Gostaria doutora Dora tá comentando, acho muito interessante que existem os embaixadores da Anclivepa aqui e eles podem auxiliar a quem tiver interesse em estagiar, fazer esse direcionamento, tá? procurar a Antivepa. Mas pode procurar a Anclivepa, ela faz Olha que essa legal. indicação, Melhor. tá? Melhor. Isso é interessante, é um caminho de repente mais fácil, mas se não, por algum motivo, for de outro estado, enfim, não tiver, não for aqui do Pará, esse meu e-mail eu posso, eu tenho uma demanda grande de e-mails, então às vezes eu demoro um pouco para responder, mas eu juro que Mas responde. Lembre que ele não tem demora um pouquinho. WhatsApp, então para Mas nós responder É, e-mail. eu falei também para o profissional, tem duas linhas, pessoal particular, de trabalho. E na linha de trabalho eu não tenho WhatsApp, isso é verdade, não é mentira. Ele já Elas não contou aqui pra acreditaram. gente a Isso é história. verdade, tá? E queria agradecer aqui mais uma vez a oportunidade que me foi dada, tá? Novamente a Dora pelo convite, como a doutora comentou, eu vim para falar no congresso, vai ser hoje à tarde, né, no Congresso Norte e Nordeste da Anclivepa, e aí ele teve essa oportunidade de participar do podcast, eu agradeço, tá? A honra tá aqui, né, essa troca de experiência, a gente mais aprende do que ensina, né, mas é muito Sim. bacana, e agradecer aqui, né, elas foram muito, muito legais comigo, não comentaram do tema futebol, né, porque a gente A teve gente combinou que não íamos chegar nesse tópico. percalço ontem à noite, teve um pênalti não marcado no Ponto Lopes, mas paciência, dessa vez não vamos ganhar a Libertadores, tá bom? Agradeço bastante e até uma próxima. Ah, que bom, Muito legal, doutor. doutor. Obrigada. Estamos muito felizes. Agora o dermatologista da Antivepa,
Ele vem no mínimo 2 vezes ao ano ou 1 vez no ano. Ó, a Eu doutora falei que tem Dora que aqui tá mandar esse spoiler aí, É. tá? pode dar esse spoiler aí. Já sabe que eu já Futuramente Perfeito. teremos curso de dermatologia com o doutor aqui Que- em Belém, pela Anclivepa Pará. O pedido da Exatamente. doutora Dora não é um pedido, é uma intimação. Então, Eu já tô aguardem. inscrita, já, E eu aluna. também. E eu Tá? também. Viu? Tem gato, tem É verdade, ela politricose, falou lá dentro. Claro, tem antes do dermatite início do podcast. psicogênica, tem Pronto. gato, tem tudo isso. Tema é o que Então não a gente já falta. tá inscrita já. Ele botou o pé no aeroporto, eu falei, Carlão, você não foi isso? Você Foi. será Ó. futuro. Vai. É com muita honra. Então, Dermatos de Belém. Se a gente tiver- Cidade, que eu sei como é isso, né? Que é um Sim. local, eu tenho que oficializar, porque todos oficializam. O curso dele é em junho, mas eu tenho que mandar em janeiro. Eu sou muito. Sabe o que é? Eu sei. Gente, aqui é os Tudo bastidores, viu? organizadinho. Mas, Minhas coisas nunca teve. Quantos palestrantes eu trago? Né? Maravilhoso. E tipo assim, já tá lançado ano que vem, 2 vezes ao ano, ele vai vir a Belém. Vai ser 2 vezes. Vai dar o curso de dermato. Então, nós duas já estamos inscritas. já estamos inscritas. Vocês vão fazer essa divulgação? Vamos, certeza. vamos. E vai ter um E monte ele de já está dermato lá. convidado para comparecer novamente aqui no podcast num segundo Falando do episódio de curso. O dermatologia. convite está aceito. É. Muito obrigado. Gente, Gente. vamos finalizar aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. E esse Sim. foi mais um episódio do nosso quadro Virando Bicho!